Como que... Para eu começar a contar mesmo sobre o feminismo, eu tenho que voltar mesmo até, assim, escola. Porque... Escola? Escola. Por quê? Porque a gente atualmente tem o que a direita adora de chamar da doutrinação, que de fato existe. Existe, assim... Dentro das escolas existe um processo de engenharia social que faz com que o aluno ele pense de acordo com uma determinada cartilha. O que para mim é um problema, porque o cara pensa de acordo com aquela cartilha e não aprende o que ele tem que aprender de fato. Ele não aprende português, não aprende matemática, não aprende nada. E, enfim, é um baita problema. Essa eu já discordo um pouco de você. Eu tô ligada que você discorda disso daí. Eu sei que você discorda. Essa eu já discordo. Você discorda por causa das situações da escola e Exato. tal. Então, que também tem isso. Que eu acho que é mais uma soma do problema. Porque, de fato, tem escola por aí, em periferia, em favela, que é super perigosa pro professor. E a galera que fala de... Eu acho que acontece, inclusive, os dois processos dentro dessa escola. Você tem um processo, de fato, de violência ali, que o professor corre sim risco. Tem professores que correm sim risco. E tem o processo da cartilha, porque o processo da cartilha não é só o professor, é todo o sistema. Então, é o MEC, que vem da Secretaria de Educação, material didático e tal. Enfim, aquilo dali é passado. Aí a gente tá junto. Aí que existe um sistema que quer que a gente fique cada vez menor. Isso, é um sistema, assim, não é um problema de Você já viu aquela frase que o Estado não quer a gente tão esperto a ponto de fazer pergunta, nem tão burro a ponto de não conseguir apertar um botão? Exatamente, é isso. Ele precisa de trabalhar e te deixar no meio termo. Eu super concordo. Exato. Isso aí eu super concordo. E eu acho que é uma falha da direita não apontar isso, que dentro das escolas não tem a violência. Bota falha nisso. E não aponta porque, eu não sei, a direita tem esse problema, assim, Preguiça. de reconhecer as periferias, de reconhecer a favela que existe. Nisso daí, eu sou obrigada a dizer que a esquerda finge bem melhor. Finge bem. Não que eles não sejam elite, a esquerda é uma elite também. Eles fazem exatamente isso, eles fingem. Eles fingem muito bem. Mas o que eu quero dizer é que quando eu estudava, eu não passava por isso. A minha escola, de fato, era voltada para que eu passasse numa prova que era o Enem na época. Então, assim, eu tive uma base escolar ok, assim. De fato, eu aprendia português, matemática, não aprendia militância. Então, eu não sabia nada de militância, absolutamente nada. Eu mal sabia o que era um movimento social. Como eu sou de São Bernardo do Campo, na minha cabeça... Você é de São Bernardo e não sabia o que era um movimento social? Então, calma. A minha cabeça era só os sindicais. É o que fazia parte do meu imaginário, né? É isso, Você é conterrânea do Lula. Na verdade, só pra amenizar, eu sou nascida em Santo André, mas eu morei a vida inteira em São Bernardo do Campo, exatamente, conterrânea do Lula. Puta merda. Enfim, aí na escola não tinha esse processo. Quando eu entrei na universidade, eu morava aqui, e aí com 19 anos eu fui morar em Recife. Minha mãe é de Recife. Então, eu fui morar em Recife. Toda a minha família foi morar em Recife, né? Nós morávamos aqui e fomos para Recife. Quando eu entrei na universidade... Aí, meu filho, eu virei revolucionária. Universidade pública. Nossa. Eu fazia na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Então, assim, quando eu entrei naquilo dali... A primeira coisa que te impacta é que você acha que aquelas pessoas que estão ali são muito, muito inteligentes. Que elas são, de fato, intelectuais. E porque você nunca foi apresentada... Eu sou de uma periferia de São Bernardo do Campo. Eu nunca fui apresentada. Na periferia a gente quase não fala disso. Não existe isso. E quando fala é alguém que entrou na universidade. Esse é o cara que tá falando. Esse é o cara que tá falando. Exatamente. Falando. No meu bairro, se eu chegar no meu bairro e sair falando assim com as pessoas, sei lá, a respeito do marxismo, as pessoas vão achar que eu sou maluca. Elas até podem reproduzir aquilo no dia a dia, porque é o que acontece por meio da cultura. Mas elas não sabem o que é aquilo. Então, eu não sabia o que era aquilo. E aí, quando você tem contato com aquilo, você acha que aquelas pessoas são muito inteligentes. E se você acha que uma pessoa é muito inteligente, ela acaba se tornando um farol para você. Exato. Então, ela te influencia. Então, eu fui muito influenciada por aquilo dali. Qual aí, curso? Ali, sim. Qual curso? Ciências sociais, assim. Eita, bexiga! Eu pedi, né? Por que ciências sociais? Porque eu sou ruim de conta. Pior é que eu nem perguntei por causa disso, sabia? Eu sou ruim de conta. Porque assim, eu sempre... uma vez eu falei isso num Pico Mais Boy. Ninguém entendeu por que eu falei isso, o que eu vou falar agora. Na periferia, quando a gente vai fazer faculdade, são 3 cursos. Letras, administração... Como é que é? Tem um que até a Cleide fez, que é não sei o que empresarial. Gestão empresarial, alguma coisa assim.
Contabilidade, às vezes. Contabilidade, às vezes. Por quê? Porque é sair dali com um trampo, ou antes de sair já tem um trampo. Já tem um trampinho, Então, tipo, uma vez eu falei isso num Pico Boy, as pessoas ficaram com uma cara assim pra mim, tipo... Mas é exatamente, entendeu? as pessoas não sabem. Mas porque a gente tinha feira de profissões dentro da escola. Mas, cara, todo mundo ia fazer o quê? Uma administração, porque é o que dá pra pagar numa privada. Exato. Porque assim, eu fiz Camp. Você conhece o Camp? Você deve conhecer, eu não sei se você conhece o Camp. Em São Bernardo tem um negócio chamado Camp, que é um programa de menores aprendizes. Então, é muito da hora, inclusive. Então, as empresas fazem um consórcio com esse camp e aí elas custeiam para os alunos estudarem ali, fazer um preparatório de 1 mês, 2 meses. Na minha época era 1 mês, não sei agora. Para que esse cara se prepare minimamente ali para o mercado de trabalho. E aí, esse cara vai e fica fazendo entrevistas nessas empresas até passar em uma, que seja desse consórcio de empresas. E aí, ele se torna menor aprendiz. E aí ele Pô, tem gente que entrava na Volks, na época tinha... Eu acho que não tem mais a Volks aqui em São Bernardo, né? Saíram? Não acho sei. Que saíram. Enfim, entrava nas montadoras de São Bernardo, era muito bom. E aí, quando você entra numa montadora, você vai fazer o quê? Administração. Você já tá lá dentro, você faz uma logística, você faz alguma coisa assim, dessa área. Mas a galera não entende mesmo isso. Porque a galera tá com outro horizonte. Não, que você fala assim, não, o cara era pobre, ele fez ciências políticas, pra gente é tipo, por quê? Porque, então, todo mundo me pergunta, por quê? Porque eu decidi passar fome pra sempre. Falei, eu vou ficar pobre pra sempre, eu vou fazer ciências sociais. Aí eu entrei num curso de ciências sociais, curso de humanas, na universidade pública. Ali você tem que concordar comigo, é máquina de doutrinação. Ali é outros 500. É só o que... Ali não tem a violência que tem numa escola de periferia de favela. Ali é ali é elite, ali é a nata. É só a galerinha ali que sempre esteve melhor e aí entra umas Geisianes. Hoje em dia tá melhor. A gente tem que reconhecer que, de fato, o acesso é mais amplo. Você entrou pelas cotas? Não. E você é nova. Você tem o quê? 30? Mas eu acho que eu podia. Eu tenho 29. Mas eu acho que eu podia na época. É porque eu tive uma boa nota no Enem. Eu acho que na redação do Enem, na minha época, claro. Eu acho que na redação eu tirei 920 de 1000. Mas você não ficou com aquela coisa do... eu sou foda, eu vou entrar sem cota. Eu nem sabia. Eu era muito inocente na época. Eu não era ligada nessas coisas. Eu não era ligada em nenhum discurso político. Pra mim, era a vida acontecendo. Então, a vida do pobre acontece assim. Você tem uma prova pra passar. E você vai lá, faz a prova e passa. E acabou. A tua opção próximo assunto. Exato. Próximo assunto. Qual que era a minha opção? Passar. Então, a minha opção era ter uma boa nota do Enem. Antes de fazer isso, aqui em São Paulo ainda, eu tentei fazer jornalismo na Uniban, quando tinha Uniban aqui. Porque eu entrei, porque o meu sonho era ser jornalista. Aí eu falei, vou fazer jornalismo na Uniban. Que também já era uma audácia, né? Pois é, né? Mas aí não rolou porque na Uniban não formou turma. Quando você faz a primeira turma, o MEC tem que aprovar, enfim, uma burocracia não rolou. Aí eu fiz publicidade e propaganda. Aí eu larguei publicidade e propaganda, fiz, sim, um período. E fui fazer FEI. Você conhece a FEI? Tem uma FEI lá em São Bernardo. Sei. Pronto, fiz ciência da computação. Eu tinha ganhado uma bolsa de 100% na FEI em ciência da computação. Justamente por causa da nota do Enem. A minha nota do Enem foi boa. E tava te abrindo um monte de porta. Entendeu? O lance era... Eu tô dizendo, eu de fato estudei numa escola que era pra passar numa prova. E eu passei na prova. Eu não fui doutrinada. Escola do estado? Estadual. Caraca. Escola Estadual Francisco Cristiano Lima de Freitas. Escola estadual, que eu estudei a minha vida inteira. Eu tinha uma boa escola. Eu tinha uma escola, de fato, comprometida. Eu tinha bons professores, tinha uma boa diretora. Cara, se rolava, eu era muito demente. Assim, eu não lembro, mas era isso. E nós passávamos na prova. Então, aí eu larguei tudo isso, fui pra Recife e tal. Eu falei, eu larguei ciência da computação porque, como eu te disse, eu sou muito burra de número. É muito ruim mesmo, assim, era absurdo. Cara, eu ia pra FEI, eu chorava de tão burra que eu era. Eu nem entendia. Eu sei que era burra, é um negócio que era difícil. Eu não entendia aquilo. Eu não entendia aquilo. Era muito difícil, sabe? Eu não conseguia alcançar aquilo. Falei, cara, então eu vou fazer alguma coisa que eu entenda, pelo menos. Quando eu li o que era ciências sociais, que era filosofia, antropologia, política, eu falei, pô, isso aqui eu entendo. Isso aqui dá pra eu entender, eu vou fazer. O meu crivo foi esse. Não foi, eu amo. Não, meu crivo foi esse. Pô, dá pra fazer. De tabela ia te jogar no jornalismo. Mesmo então, depois me veio com essa ideia, assim, de que, pô, isso daqui, de repente, me dá pra jogar lá no jornalismo. Mas muito depois isso aí, muito depois. Aí eu entrei. Cara, quando eu entrei, aí eu saí de lá revolucionário. Sei lá, segundo período eu já era... Segundo período pra galera que não fez faculdade significa o quê? É o segundo segundo semestre.
Menos de um ano? Segundo semestre. Eu já era, assim, bem revolucionária, bem... Cortou o cabelo curtinho? Não, nunca fui feia. Você falou também no Não limites. exagera, há limites. Eu entrei... Porque, assim, aí também tem a minha responsabilidade, né? A minha culpa. Eu sempre tive uma personalidade mais rebeldezinha e tal. Hoje em dia, não. Eu sou católica, tô com cabelo pros 30, tô com preguiça, né? Isso é uma coisa que sempre Como me começa? pegou. Tipo assim, ó, porque todo mundo entra na sala, todo mundo virgão ali. Todo mundo entrou junto na sala, acabou de chegar do Enem. Nem todo mundo... Então, Você tem os repetentes? Não, você não tem repetente. Você tá a galera que é uma característica da esquerda. Veja só, a Então. esquerda, ela tem uma profissão chamada aluno universitário. Tem cara que tá lá há muito tempo. Há muito tempo. Mas ele é um repetente? Ele tranca a cadeira. Ele Como tranca, assim? O que isso tranca, significa? Ele tranca uma disciplina, ele tranca um período. Certo. Aí, eu vou ficar aqui esse período trancado e tal. Quando você entra na universidade, você pode misturar as disciplinas também. Se não é uma disciplina que tem um pré-requisito, então, se não é uma disciplina, não precisa de nada, eu só entro lá na sala e assisto. Eu posso sair misturando disciplina. Então, eu posso assistir uma disciplina do primeiro período agora, e aí daqui a um tempo... E nesse mesmo período, conseguir assistir uma outra disciplina, que não seja exatamente do meu período e tal. Você pode fazer uma mistura. Isso mistura a turma. Você consegue sair misturando turma. Então, não quer dizer que você entrou e tinha uma sala, essa sala vai estar com você até o final do ano? Não, claro que não. Há uma mistura. E assim, o que acontece? Quando eu entrei em curso de Ciências Sociais. Os professores já eram militantes, que aquilo é a máquina de fazer militância. Exato. Então, quando você entra, os professores de Ciências Sociais, eles falam que ali é um curso para pensar a sociedade, para provocar a mudança. Mas é a mudança revolucionária. É só isso que ele não te conta, essa parte que ele não te conta. É a mudança revolucionária. Teve um professor meu que ele falou assim, que aqui não é curso de trabalhador mesmo, não. Aqui é curso de quem está pensando para mudar a sociedade. Uma outra professora falou pra mim assim, aqui não é curso de trabalhador? De trabalhadores, pessoas que trabalham fora. Porque ciências sociais, você tem que se dedicar só a ciências sociais. Você lê muito, né? Você lê muito artigo, muita coisa. Então, você tem que se dedicar só a isso aqui para você conseguir dar a sua contribuição, fazer acontecer e tal. Aí, o processo de mudança da sociedade. Sem trabalho. Quem vai pagar isso? O Estado, claro. Teve uma professora, inclusive uma professora que eu gosto muito dela, assim, depois eu me afeiçoei muito a ela, que ela disse assim, que aqui não é um curso para você ganhar dinheiro. Então, veja, a sociedade está bancando um curso que vai te devolver o quê? Que ninguém vai ganhar dinheiro. Então, assim, você já entra com essa mentalidade que o capitalismo é errado, porque o tempo todo estão te falando isso, dos próprios professores. E a doutrinação, ela não acontece de uma maneira, assim, ó, ajoelha aí, negão, no milho, e fica aí que eu vou te doutrinar. Ela é sutil. Ela é aos poucos, ela é com amor. Ela é legal. Ela é com flores, entendeu? Ela é com ar de justiça, de verdade, de olha como nós somos bons. Eu posso como dizer nós que ela somos preenche elevados. Ela preenche espaço. Ela preenche o espaço do principalmente jovem? o espiritual. Sério? Porque é uma religião, assim, você se sente, eu me sentia moralmente... Por isso que quando eu li Thomas Sowell, eu falando dos ungidos, que eles se sentem moralmente elevados, é isso que eu me sentia. Eu me sentia um ser espiritualmente falando, uma espiritualidade elevada, porque olha como eu sou boa, eu tenho empatia pelo outro, eu penso na causa, eu penso como essas pessoas são oprimidas. É isso que te ensinam lá dentro. Você lembra da Felícia? Você lembra da Felícia? Eu posso dizer que o militante ele é tipo a Felícia? Que ele pega o bichinho? Onde ele pega o bichinho e aparentemente ele vai dar amor pro bichinho, mas na verdade ele tá quase que torturando o bichinho. Esse militante é mais ou menos isso. Ele chega, preenche um espaço seu, certo? Te dá aquilo que... Primeiro ele disse que você não tem, né? Porque na verdade você tem. Você tem. Porque você tem família, você tem tudo. Exato. Você tem casa, você tem tudo, você tem teto, você entende que você tá perto de pessoas que trabalham e tudo, mas ele começa a te jogar uma pá de problema e daqui a pouco ele tá te torcendo, que nem a Felícia. Principalmente se você for contra ele, né? Aí ele não vira não só feliz, vira o capeta na tua vida. Se você for contra ele. Mas é isso, assim, é sutil. E é com um discurso acadêmico. Então, aquilo parece ser muito intelectual, ser muito sério. Aquilo tem dados. Entendeu? Que na verdade não é, mas aí o cara vai lá e te joga um texto do Gramsci, te joga um texto de Marx, aí te joga um texto do Lukács, aí te joga um texto do Benjamin, e vai te jogando a escola de Frankfurt, e vai te jogando os neomarxistas, e vai te jogando todo mundo ali, que no final das contas é todo mundo à esquerda. Ou muito próximo à esquerda. Aí, vez ou outra, aparece... Dia desses eu achei um texto do Roger Scruton na minha casa, o conservadorismo. Mas, tipo, um texto sobre conservadorismo contra
uma pilha à esquerda, sabe? De textos à esquerda. E aí é isso que eles vão te jogando. E em disciplinas diferentes. Você chega na antropologia, aí na antropologia vão te falar que, olha, mas as culturas são todas iguais. E era porque existia, né, a antropologia evolucionista, que de fato. Mas aí o problema não é que a cultura é igual. O problema é que eles diziam que o problema tá no indivíduo. Então, o problema tá em você, negão, porque você é preto. A culpa tá em você. Isso é uma coisa. Outra coisa é dizer, pô, tua cultura tá errada, né, negão? Tá dizendo que vai matar a criança porque ela nasceu com síndrome de Down? Tá errado. Eu preciso dizer que essa cultura tá errada. Na antropologia, eles não vão te dizer isso. Entende? Então, isso vai te passando... Assim, o tempo todo, ele vai relativizando as coisas em todas as disciplinas com ar de acadêmico. Esse que é o problema. O problema não é que ensina Marx. O problema é que ensina Marx dizendo que o Marx tá certo. Que eu não sou contra ensinar Marx nas escolas, nas universidades. É que você fale a verdade sobre ele. Mas ele vai te ensinando... Ou pelo menos deixa a pessoa achar essa verdade. Exatamente. Você mostra e fala, ó, é isso aqui, mas isso aqui já foi refutado. Ó, na realidade, é isso aqui que acontece. Esses aqui são os dados da realidade. Você quer acreditar nisso daqui? Ok, mas aí é por tua conta e risco. Não vem dizer que isso aqui é a verdade. Que isso aqui é a realidade, que isso aqui tá acontecendo mesmo. E não é assim que acontece. E, em contrapartida, de fato, a pobreza existe. De fato, o preconceito existe, sabe? De fato, eu tinha saído da periferia. De fato, eu era pobre. Era não, ainda sou. Entendeu? Contrapartida... Então, assim, porque também não é um mar de mentiras. Se fosse um mar de mentiras, não ia pra frente. Não ia pra Tem, frente. claro, ali as verdades. Tem as suas verdades pra fazer o negócio andar. Mas agora é chato demais você ficar... Negão, o Brasil é um país racista. Eu falo, oh, meu Deus do céu... Isso é muito chato, irmão. É muito chato. Acho cansativo. Eu acho cansativo. E aí eu fico pensando mesmo assim, não sei a resposta. Se isso... As pessoas olham para nós, pessoas negras, e colocam só a negritude na gente. E a gente é mais que isso. A nossa identidade, eu enquanto indivíduo, você enquanto indivíduo, ultrapassa ser negro. Você não só é negro. Você é um ser humano. Eu falo que eu sou negro porque eu dei sorte. Você ultrapassa isso. Você tem outras coisas, tem outras complexidades. Você pode pensar outras áreas. E a mesma coisa sou eu. Cara, isso é muito... Eu entendo, eu acho importante, inclusive, nós que não estamos de acordo com os progressistas nos colocarmos e tal. Mas, cara, só isso... Mas pra eles é só isso. Só isso. isso é muito... Então, voltando aqui, eu acordo pra ir pro Fio Diário. Eu acordo 5 horas da manhã pra pegar o ônibus. Eu pego 3 ônibus pra ir pro show da manhã. O nego não quer fazer isso hoje em dia, não. Certo? Porque ele já acha que é uma exploração. Então, veja. Uma coisa é eu reconhecer que ali existia exploração e a gente precisa fazer isso para ser honesto com os dados da realidade. Existia, claro, ali no começo da Revolução Industrial, era péssimo aquilo dali. Existia, sim. Existia mulheres e crianças em situações para lá de precárias em trabalho. Mas isso é uma coisa. Eu dizer que aí é porque o cara tá explorando do lucro e tal, e que essa estrutura existe até hoje, é um absurdo. Não mesmo. Entende? Então é isso que o Marx vai dizer e é isso que as feministas vão dizer. As feministas, quando elas conhecem o marxismo, mesmo que elas não se autodeclarem marxista, elas estão o tempo todo na mesma base de pensamento de Marx. Elas estão falando com outras palavras e apontando outros problemas, mas exatamente o que Marx fazia, exatamente como essa que eu citei agora, a Derrida faz com o patriarcado e o machismo. Então, é isso. Mas a verdade é que a gente precisa do patriarcado. De fato, os homens dominam a sociedade. Tem um livro muito bom chamado Sexo Privilegiado, em que ele explica que as mulheres sempre foram privilegiadas. O homem, de fato, você é mais alto do que eu, você é mais forte do que eu. Você domina o espaço público mais do que eu. Só que hoje, o espaço público ele é muito mais maleável, por isso que eu tô nele. Porque não tem nenhum bicho para me comer, porque os homens são muito mais civilizados, nenhum deles vão sair... Porque as empresas já são automatizadas. E assim, eu corro menos... ainda existe o risco da violência, mas quanto mais a nossa sociedade é civilizada e tal, existem bons homens dentro da sociedade, os caras não tão arcaicos. Então, hoje em dia, para a mulher é mais fácil ela ocupar o espaço público. O homem, de fato, sempre ocupou mais, sempre teve mais esse poder, mas ele sempre teve mais responsabilidade. Que é isso que as feministas negam. As feministas negam que, conforme você tem mais poder,
você tem mais responsabilidade. Você quer um exemplo? As feministas adoram reclamar da jornada dupla de trabalho, né? Elas dizem que elas são mães, donas de casa e ainda trabalham fora. Claro, se elas querem mais poder, ou seja, se elas querem o poder de dentro da casa delas, de serem mães, esposas, donas de casa, e querem o poder do lado de fora, de serem CEOs da empresa, de serem, sei lá, os cargos, que elas só querem cargos altos, né? Os cargos altos. Isso claro que ela vai ter, ela tem mais poder, ela não tem mais poder. Isso é um bagulho poder. que sempre me pega, que é sempre muito exagerado. São muito poucas as famílias que rola isso daí, onde a mulher vai ser a CEO. No meu bairro, isso nunca foi um problema. Exato. Foi o que eu falei pra Carol aqui, que muitas dessas coisas que eu vejo as mulheres falarem assim, não, mas o feminismo conquistou isso, isso, isso. Pra mim, são conquistas da sociedade. É igual isso que a gente estava falando aqui sobre, por exemplo, que nem eu falei assim, ó, o Marx pesava nisso, mas o Marx ele é da época da Revolução Industrial. Então, tipo assim, tem um cara que chega e fala assim, irmão, tu tá trabalhando demais, e aí quando você faz a conta, você tá mesmo, entendeu? Faz sentido. Só que a própria sociedade vai se moldando. Se você pega para assistir, por exemplo, é uma coisa que eu sou muito viciado também, eu gosto muito de assistir culinária de rua e a galera que tá trampando, fazendo trampo arcaico. Então, é muito ou paquistanês ou indiano. Puta, os caras estão 100 anos atrás da gente, mano. Você para olhar as comidas de rua na Índia, ou você para olhar como um paquistanês, por exemplo, produz um tanque de moto, ele faz com a mão. Não existe naquela sociedade você dizer assim, a mulher pode fazer. Não dá, irmão. Não existe uma máquina que uma mulher formada em engenharia vai apertar um botão, ou um homem mais fraco, que assim, eu gosto sempre de colocar isso, né? Que tem o cara que vai falar, o feminismo acaba quando tem que carregar um saco de cimento. Eu falo, mano, a maioria dos homens que eu conheço não carregam um saco de cimento. E se carregar, no outro dia ele não levanta. Tá ligado? A maioria dos homens que eu conheço não consegue. A mesma coisa é quando você vê um paquistanês dando um trampo. Essa sociedade não tem como a mulher estar ali pau a pau. Ela vai ter outras responsabilidades. Não digo que ela vai ter que ser a mulher que cuida das crianças enquanto o marido está cortando chapa com a mão. Entendeu? Mas é isso que você está falando. Hoje em dia, não. Que nem você falou assim, negão, hoje a gente está disputando o mesmo espaço, vamos dizer assim. Entendeu? Nós dois sentamos, nós dois damos opinião e tal. E para muitos trabalhos, uma mulher pode fazer porque hoje ela tem que apertar um botão. Né? Ela fez engenharia, ela vai fazer um desenho igual o cara, ela vai coordenar um monte de trabalhadores, ela vai trabalhar na finalização de obra, que foi uma coisa que eu falei aqui também, que muita gente se espanta quando eu falo isso. Hoje em dia você tem muitas mulheres fazendo finalização de obra. Justamente porque ela é mais delicada. Exato. E ela vai ter muito mais atenção aos detalhes do que um homem. Então, por que isso é tão difícil? E fica sempre esse jogo de... mas ela não quer ser a CEO e ela nem quer cuidar. Tudo muito exagerado. Então, nessa aqui é uma coisa que eu concordo com essa crítica das feministas negras, né? Tem várias vertentes. Tem a negra, a liberal, lá. As feministas negras, elas falam justamente disso e elas usam um exemplo excelente, a escravidão. Cara, tu vai me dizer que uma mulher negra escrava não trabalhava, que ela precisava do direito de trabalhar? Tu tá de brincadeira com a minha cara, né? Ela trabalhava tanto, mas tanto que ela era escrava. Que elas queriam o direito de descansar. Uma vez eu ouvi essa frase. Das feministas? Acho que será que foi a Carol que me contou isso? Que uma mulher negra, a mulher negra falava que ela queria, na verdade, era o direito de descansar. Então, não sei quem ela citou, mas tem uma muito boa que eu sempre cito, que é a Sojourner Truth, que é uma ex-escrava americana, que estava tendo convenções das mulheres. Eram as mulheres brancas, elitistas, que tinham classe média, tinham dinheiro, era casada com médico, com advogado. A galera que tinha, assim, uma situação melhor e que, principalmente, não era escrava. E aí tem uma convenção lá nos Estados Unidos, a primeira convenção, a Convenção de Seneca Falls, lá nos Estados Unidos, que é para os direitos das mulheres e tal. E aí ela fala assim, olha, eu trabalhava como um homem. Nenhum homem aqui era cavalheiro comigo. Ninguém me ajudava a subir em carroça, ninguém estendia para mim paninho para eu passar. Eu trabalhava como um homem, eu levantava, trabalhava o dia inteiro como um homem. Eu comia como um homem. Se tivesse comida, eu comia igual um homem. E aí ela pergunta no final, e eu não sou uma mulher? Porque vocês estão falando aí que é pelo direito das mulheres e tal, e eu não sou uma mulher? Ela fala isso porque tinham homens, né, que estavam... Existem homens que de fato inferiorizam as mulheres.
Existe, gente, porque existe um homem assim, porque existe maldade na sociedade. Exato. Não é porque o machismo, é porque existe o Porque mal na existe gente sociedade. ruim. Existe gente ruim na Existe sociedade. gente ruim. Então existe, sim. Do mesmo jeito que existe um cara racista, deve sim, com certeza existe o cara que acha que a mulher é inferior a ele. Por quê? Porque ela é mulher. Existe. É um fato. Agora, você dizer que isso é estrutural e que aí você precisa do movimento feminista e tal. E se a gente precisa do movimento feminista, ele tá sendo incompetente, porque ele tá aí há décadas, há séculos, e não resolveu o problema até agora. Pelo contrário, ele cria uma série de problemas. Tipo o PT com a reforma agrária? Tipo o PT, cara, excelente. Tipo o PT com a reforma agrária. Com a reforma que não agrária. resolve... Porque é esse o modus operandi da esquerda. Você não quer nunca resolver o problema. Você só quer ficar batendo... Mas finge bem. Isso a gente tem que Não, admitir. eles Os fingem- caras são bons de eles fingir. são muito bons. Cara, caras e são eles bons. fazem um cospobre, assim, né? O cosplay de pobre, como ninguém. Os caras são sensacionais nisso aí. Tem um youtuber, Eles são muito bons no tem geral, um youtuber assim. chamado Luigi. Ele vira e mexe, ele faz react do Monark e tal. Já fez de algumas participações minhas. Ele fala que eu encasqueto com o Playboy com boné do MST. Ah, ridículo. Mas eu acho uma das coisas mais absurdas, mais ridículas, entendeu? Porque, assim, é só o cara pra mim, sei lá, é como se ele estivesse usando uma camiseta Black Lives Matter. É um cara que tá totalmente alheio à sociedade. Ele não faz ideia do que é o MST, entendeu? Ele não faz ideia de por que pessoas participam do MST, porque tem pessoas que se... Como é que se diz? Por que elas estão participando disso e tal? E tá lá ele com o bonezão, sinalizando virtude, porque ele é o cara que quer que a empregada dele trabalhe 12 horas e ganhe 8. Aham. Entendeu? Exatamente. Tá lá no apartamentão dele. Exato. Bem confortável. Eu falo que é os caras que não sabem o que tem na geladeira. Porque ele não precisa saber. Exato. Ele não precisa saber. Qualquer coisa que ele quiser, se Ele não tiver, alguém vai pegar. É isso, exatamente. Ele não sabe. Ele vai levantar e vai ter a comida no prato. Ele acha que brota ali a comida do prato e é aquilo. Então ele vai pedir o iFood. Exato. É isso. O tempo todo os movimentos estão trabalhando em cima disso e estão criando esse tipo de falácia, tipo a mulher do trabalho. Cara, o próprio movimento feminista tá dizendo, mas peraí. A gente sempre trabalhou. E é engraçado que a escravidão conferiu à mulher a situação de igualdade. Uhum. Ela era igual a um homem. Ela trabalhava igual a um homem, ela chicoteava igual a um homem, ela sofria violência como um homem. E sabe, olha que interessante isso. E aí as feministas negras, elas reconhecem isso. Mas elas não conseguem ir até o final do diagnóstico. Você sabe por que a mulher negra passou por essa situação de igualdade, que a mulher branca não foi submetida? Justamente porque a mulher negra, ela foi desprovida do seu sexo feminino. Se as mulheres negras nessa situação de escravidão fosse vista como uma mulher, ela seria privilegiada, porque a sociedade confere privilégios ao sexo feminino. Então, a feminista, ela consegue reconhecer... As feministas negras, por exemplo, né? Não são todas. As negras, elas reconhecem que a mulher sempre trabalhou, que sempre existiu trabalho ali e tal. Mas ela não reconhece que a mulher é o sexo privilegiado. Que a mulher negra não tinha o privilégio de ser mulher. Que por isso que durante a escravidão ela sofria pra caramba. Você já viu esses vídeos em que o pessoal pergunta assim, pra que serve um homem branco? Não, Hétero? Nunca vi esses nunca vídeos? vi. Tem uns vídeos que o pessoal pergunta, pega o pessoal... Tudo bem que o cara que grava também, ele é malandro. Ele pega, olha por estereótipo anti-horário. Aí ele vai fala, lá naquele pra cara. esse que eu vou perguntar. Aí ele pergunta assim, é muito coisa de europeu isso daí. Aí ele fala, tá passando lá na praça, sei lá, em uma praia, aí pergunta, pra que serve um homem branco hétero? Aí pergunta pra mulher negra ou branca, pergunta pra gays, nunca pergunta pra um homem, pergunta assim, a não ser o feminista. Mas também ele tá ali com o estereótipo todo feminista. Entendeu? E ele sempre fala assim, não, o homem não presta pra nada, um homem branco hétero não presta pra nada, e não sei o que. Aí eu fico olhando assim, eu falo... Eu entendo o fato de você perguntar pra esse cara porque você quer o seu clickbait ali e tal. Mas o que passa na cabeça dessa pessoa? Primeiro de responder uma pergunta dessa, assim, na lata, sem nem falar por que o branco hétero. Tipo, por que não o branco gay? E que tipo de pergunta é pra que serve? Tá ligado? Porque eu fico imaginando alguém chegar e falar assim, pra que serve um homem negro? Pra mim, a pergunta em si só já é ofensiva, se você pensar bem. Tipo assim, Porque você tá colocando a pessoa, tipo, como um objeto, né? Tipo, pra que serve tal coisa? Mas eu olho que nessas horas... E é muito... É intencional, assim, é ridículo. É ridículo,
mas demonstra, né? Ele consegue chegar na resposta que é ridícula. Se você perguntar isso pra uma militante, ela vai te dizer coisas absurdas, assim. Eu não sei o que vai te deixar mais chocada, a pergunta ou a resposta. Agora, eu sou feminista também, porque eu fiz um curso com a Carol aqui de 3 horas, entendeu? E eu sou assim, eu conheço uma pessoa especialista em alguma coisa... Você já pega a formação, né? Já... Pô, eu achei uma boa ideia. Eu já sou assim também. Agora eu sou especialista em feminismo. Ela disse aqui que algumas feministas... Desculpa, algumas antifeministas de direita defendem que a mulher não deve usar métodos contraceptivos. Pelo que eu entendi, parece que é só a mulher. O homem pode. O homem também só tem uma opção, né? Não, veja. 2, se ele veja, entendeu? eu não sei. Eu não... Enfim, eu vou responder aqui na minha perspectiva, tá? Primeiro, eu sou católica apostólica romana, certo? Para o católico, a castidade é para ambos os sexos. Então, assim, essa história de que feminista fala de que a igreja quer só que a mulher guarde a castidade e o homem não, é mentira. É pecado igual, não está escrito em canto nenhum que é só para a mulher. É para os dois, é para o homem e para a mulher. Além disso, para o católico, se ele casar com alguém, ele não usa nenhum tipo de contraceptivo, porque pra gente isso é pecado mortal. A gente casa, fica o que a gente chama de aberto à vida, e aí a gente vai tendo os filhos, a não ser que tenha um motivo grave. Aí você vai me perguntar, Geisiane, o que é um motivo grave? Não sei. Motivo grave cabe ao casal sentar ali e decidir de acordo com a fé deles, com a maturidade na fé, de acordo com o discernimento deles. Aí o casal é que vai me dizer. Assim, o motivo grave pode ser uma doença, uma mulher, sei lá, eu tenho um filho e tenho depressão pós-parto. Tá muito difícil a minha situação financeira, muito, muito difícil. Eu tô paupérrima, isso afeta muito os meus nervos. Eu fico, sei lá, eu passo mal, eu tenho problemas psicológicos, e isso afeta a minha família. Ou não, eu tô pobre, mas dá pra levar o barco. Sim, dá pra eu ter os meninos aí, a gente vai comer aqui um arroz e feijão com ovo e a gente vai tocando esse barco. Cara, vai caber a cada família. Certo? Isso aí não é comigo. Por exemplo, ligar as trompas, conta? Conta como um método... Fazer o... E não só isso, pra gente é uma mutilação. Vasectomia. E pra gente é uma mutilação, né? Porque, de fato, é uma cirurgia ali, vai tirar e tal. É uma mutilação. Então é pecado também, não se faz isso. Casal católico não se faz isso. Nós ficamos abertos à vida quando nós casamos. Isso é o casal católico, tá? Isso é cristão, né? Feminino, não tem nada a ver com feminista, é católico. Católico é assim que funciona a nossa doutrina, a nossa religião, certo? Agora vamos lá para o contraceptivo. Qual que é o problema do contraceptivo? Primeiro que o contraceptivo, ele traz uma série de problemas para a saúde da mulher. E isso as próprias feministas falam. Você pode ver aí que elas vivem falando... A pílula deixa ela muito louca. As próprias... A pílula... Ela traz uma série de problemas e tal, sérios de saúde, trombose, enfim, uma série de problemas à saúde da mulher. Certo. Mas a grande questão, para mim, é que a revolução sexual promovida pelo movimento feminista, isto é, o advento da pílula criar lá a pílula anticoncepcional e difundi-la. Que elas falam que é uma coisa delas, mas para mim também é uma coisa da sociedade. Então, mas tem mesmo um ativismo muito grande, porque elas sempre foram contra nascimentos, né? Elas olham a família, elas olham filhos como um peso, como um fardo para a mulher. Elas acham isso. Elas acham que a mulher tem um fardo biológico porque nós somos mães. O que, para mim, é um completo absurdo. Ser mãe não é um fardo. Imagina, isso é absurdo. E é o cara que também nunca foi pai. É igual o cara que fala mal do casamento e nunca casou. Não é um fardo não ser faz mãe. Ideia do que tá falando. É um absurdo isso, mas enfim... então, elas têm todo esse movimento. O problema é que quando você tem camisinha, quando você tem pílula, quando você tem essa série de ferramentas artificiais para fazer com que você não engravide e, portanto, você não tenha o fardo da maternidade, como as feministas gostam de falar, você promove uma cultura de libertinagem. Que aí você pode transar com todo mundo, adoidado. E aí você cria... com isso, um mecanismo de ausência de responsabilidade. Então, você quer transar, você quer ter ali o bem bom, mas você não quer ter a consequência natural do sexo, que é uma criança.
E aí você fica negando isso. E aí você divide uma coisa que é natural do ser humano. Se você fizer sexo, você vai ter um filho. Coloca o filho como algo ruim, como algo artificial. Mas aí você tá colocando e tal. também o sexo só como uma coisa de reprodução. Então, Elas também falam isso. Todo mundo diz isso, né? O sexo, ele tem... Aí agora eu vou voltar de novo pro católico. Volta no católico. Para o católico, eu queria muito conhecer esse católico. Os católicos têm 3... Como assim esse católico? Eu não consigo enxergar esse católico. É mesmo? Como Te assim? juro. Como assim esse católico? Não, eu tô tentando falar isso sem te ofender. Tá ligado? Eu não consigo enxergar um católico que pense assim. É porque... não, mas é porque a gente tem vários problemas dentro da igreja. Porque eu queria te fazer 2 perguntas, mas eu tô morrendo de medo de te ofender. Não, pode perguntar, mas deixa eu só concluir esse pensamento. Para o católico, o que é o sexo para o católico? Ele tem 3 funções. A função reprodutiva, a função unitiva, né, de união com seu cônjuge, e a função de deleite. Ele tem essa função. Você precisa, se você é uma pessoa casada e católica, você não tem que ter relações com o seu marido ou com a sua esposa assim, não, hoje nós vamos fazer um filho. Não, gente, é um casamento normal. A única coisa é que é isso, assim, como nós estamos entregues à vontade de Deus, se Deus quiser enviar um filho, ok. Se não quiser enviar o filho, tá ok também, entende? É só isso. Mas não existe... É porque elas falam isso, que a gente tem, então, só como objetivo e aí tira o prazer do sexo e a mulher não pode ter o prazer sexual. Mentira. Isso não existe. É vendido assim. Igualzinho você falou aí. Mas isso não existe. Não é isso que a Igreja Católica prega. Pelo contrário, a Igreja Católica fala que uma também das funções do casamento é justamente aplacar a concupiscência da carne. Ou seja, aplacar o desejo sexual da pessoa. Entende? Você tá casado, você vai ter... O sexo é lícito, o sexo não é ruim. Se o sexo fosse ruim, Deus não teria criado o sexo. E não faria com que o ser humano fizesse parte da criação de Deus com a ação do sexo. O sexo não é ruim. O católico não acredita que o sexo é ruim. O cristão não acredita nisso. É porque, assim, o que eu lembro é ruim, que deixa eu essa só concluir pergunta... o que é ruim. O ruim é a desordem sexual provocada pelo movimento feminista. Isso é ruim. Então, uma mulher com vários parceiros... Isso é ruim. Uma mulher que aí pra gente praticar sexo no namoro. A gente não acredita nisso. Por quê? Porque o namoro não tem estrutura de um casamento pra aguentar um filho. O que aguenta um filho? Um casamento. Que você já disse que você vai ficar com aquela pessoa até você morrer. Então você não faz sexo no namoro, você faz sexo no casamento. Porque que aí se vier o filho... entra o método contraceptivo. Para quem não é católico. Exato. Mas para quem é católico, não vai entrar. Então, assim, não é ruim. O católico, o cristão, ele não acredita que o sexo é ruim. O sexo é uma coisa boa. O que é ruim? A desordem sexual. É a libertinagem. A libertinagem é ruim.